Capítulo 4 Do tempo de seu exame e indicação até sua chegada entre os índios de Kalnaumik, de 1742 a 1743. 27 de novembro. Entreguei minha alma aos cuidados de Deus, sentindo algum consolo nisso. Parti de Nova York cerca de 9 horas da manhã, ainda perturbado com minha indizível falta de dignidade. Por certo, posso amar a todos os meus irmãos, pois nenhum deles é tão vil quanto eu, sejam quais forem os seus atos. Parece-me que ninguém experimenta tanto senso de culpa diante de Deus. Ó, minhas más tendências, minha esterilidade, minha carnalidade, meu antigo amargor de espírito, minha falta de virtudes próprias do Evangelho. Essas coisas me oprimem a alma. Cavalguei de Nova York até White Plains, uma distância de cerca de 48 quilômetros, e por quase todo o percurso continuei elevando meu coração a Deus, rogando-lhe misericórdia e graça purificadora. Passei a noite muito abatido de espírito. 1º de dezembro. Minha alma aspira por Deus em doces desejos e anelos espirituais de conformação com Ele, sendo levada a descansar em sua rica graça. Assim, fui fortalecido e encorajado para enfrentar ou sofrer qualquer coisa que a providência divina permita atingir-me. Cavalguei por cerca de 32 quilômetros de Stratfield até Newtown. 11 de dezembro. Conversei com um amigo querido, ao qual eu tencionava proporcionar uma educação acadêmica, encarregando-me dela de modo a prepará-lo para o ministério do Evangelho. Assim, familiarizei-o com as minhas ideias sobre o assunto e deixei-o a considerá-lo até que nos pudéssemos ver de novo. Então cavalguei até Bethlehem e cheguei à moradia do pastor Bellamy, onde pernoitei. Conversamos e oramos agradavelmente. Entregamos a Deus a preocupação de enviar meu amigo para estudar na universidade. Bendito seja o Senhor por essa oportunidade de conversarmos naquela noite. 12 de dezembro, dia do Senhor. Pela manhã senti como se tivesse pouco ou nenhum poder para orar ou pregar. Senti uma aflitiva necessidade da ajuda divina. Fui à reunião tremendo por dentro, mas agradou a Deus ajudar-me na oração e no sermão. Penso que raramente minha alma penetrara tanto no mundo imaterial em qualquer oração que já tenha feito, e que nem minhas devoções jamais estiveram tão isentas de grosseiros conceitos e imaginações com base na contemplação de objetos materiais. Preguei com alguma satisfação, alicerçado sobre Mateus 6,33, abre aspas, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Fecha aspas. À tarde preguei sobre Romanos 15:30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Entre os ouvintes houve uma excelente reação. Foi um agradável domingo para mim, e bendito seja Deus, tenho razão de pensar que minha religião tornou-se mais espiritual por causa de meus recentes conflitos espirituais. Amém. Que eu sempre me disponha a permitir que Deus use comigo os seus próprios métodos. 14 de dezembro. Minha mente ficou envolta por certa perplexidade. Na noite anterior e também hoje pela manhã, fiquei preocupado pelos interesses de Sião, especialmente por causa das falsas aparências de religiosidade que mais servem para criar confusão, principalmente em alguns lugares.
Clamei a Deus pedindo-lhe ajuda e que me capacitasse a dar testemunho contra aquelas coisas que, ao invés de promoverem, impedem o progresso da piedade vital. À tarde, cavalguei até Southbury conversando de novo com meu amigo sobre o importante assunto de seguir ele a obra ministerial. Ele me pareceu favoravelmente inclinado a consagrar-se à obra, contando que Deus o qualificasse para poder obter sucesso nesse grandioso mistério. À noite, preguei com base em 1 Tessalonicenses 4:8, esforçando-me para solapar, embora com ternura, a falsa religiosidade, e o Senhor prestou-me alguma assistência nisso. 15 de dezembro. Pude manter algum diálogo confortante e refrescante para minha alma com alguns amigos queridos, quando nos despedíamos uns dos outros, e chegamos a pensar na possibilidade de nunca mais nos vermos, senão quando chegássemos ao mundo eterno. Não duvido que, pela graça, alguns de nós em breve nos reuniremos lá. Bendito seja Deus por esse encontro, bem como por vários outros. Amém. 18 de dezembro. Passei muito tempo orando na floresta próxima, sentindo-me como se tivesse sido erguido acima do nível das coisas deste mundo. Minha alma fortaleceu-se no Senhor dos Exércitos, mas também tomei consciência de minha lamentável esterilidade. 27 de dezembro. Tive um período realmente precioso. Meu coração muito se enterneceu diante das coisas divinas, diante da pura espiritualidade da religião de Cristo Jesus. À noite preguei com base em Mateus 6,33 e senti muita liberdade, poder e vigor. A presença de Deus foi fortemente sentida em nossa reunião. Oh, que doçura e ternura senti em minha alma! Se nunca eu sentir a disposição mental de Cristo, penso que agora a experimentei. Bendito seja o meu Deus! Raramente tenho desfrutado de um dia de maior consolo e proveito do que hoje. Oh, se pudesse passar todo o meu tempo a serviço de Deus! 14 de janeiro de 1743. Meus conflitos espirituais hoje foram indizivelmente temíveis, mais pesados do que as montanhas e os dilúvios inundantes. Fui privado de todo o senso da presença de Deus e até do ser de Deus, e nisso consistiu a minha miséria. Os tormentos dos condenados, estou certo, consistirão em muito da privação de Deus e em consequência da ausência de todo o bem. Isso ensinou-me a absoluta dependência de toda criatura a Deus, o Criador, quanto a cada migalha de felicidade que ela desfruta. Oh, sinto que se Deus não existisse, eu teria de viver aqui para sempre, desfrutando não somente deste mundo, mas até de todos os outros, e seria 10.000 vezes mais miserável do que um réptil. Dia do Senhor, 23 de janeiro. Penso que dificilmente já me sentira antes tão indigno de existir como agora. Percebi não ser digno de ocupar lugar entre os índios para o meio dos quais estou me dirigindo, se Deus permitir, pensando que ficaria envergonhado de olhá-los no rosto e mais ainda de receber deles algum respeito. De fato, sinto-me como que banido da terra, como se todos os lugares fossem bons demais para um tão grande miserável como eu. Pensei que deveria ter vergonha de dirigir-me até mesmo aos selvagens da África, pois me considero uma criatura imprestável para qualquer coisa, quer no céu, quer na terra. Ninguém sabe senão aqueles que o experimentam aquilo que a alma suporta quando é sensivelmente separada da presença de Deus. Desafortunadamente, isso é mais amargo do que a morte. 2 de fevereiro.
Preguei na noite passada o meu sermão de despedida na casa de um idoso homem incapacitado de frequentar há algum tempo o culto público. Nesta manhã, passei parte do tempo em oração. Tendo me despedido dos amigos, parti em minha jornada até o território dos índios, embora tivesse de passar primeiro algumas semanas em East Hampton, em Long Island, para despedir-me dos representantes, pois o inverno é considerado desfavorável para o início da missão. 12 de fevereiro, em East Hampton. Obtive um pouco mais de consolo espiritual. Pude meditar com grande equilíbrio mental e, especialmente à noite, senti minha alma mais refrigerada em oração, como há algum tempo não acontecia. Minha alma parecia poder valer-se da força de Deus e foi consolada com as suas consolações. Oh, quão deleitosos são certos vislumbres da glória divina! Quão fortalecedor e vivificador! 15 de fevereiro. No começo do dia senti algum consolo, depois fui dar um passeio numa floresta nas proximidades e tive a forte impressão de ser um alienígena na Terra, mais do que em qualquer outra oportunidade. Morto para qualquer aprazimento do mundo. À noite passei pelo dulçor divino da oração secreta. Deus foi então a minha porção e a minha alma elevou-se acima daquelas águas profundas até onde havia me afundado ultimamente. Minha alma então clamou em favor de Sião, deleitando-me ao assim fazer. 17 de fevereiro. Preguei hoje numa pequena aldeia em East Hampton. Deus agradou-se em dar-me muito de sua graciosa presença e ajuda, de tal modo que falei com liberdade, ousadia e algum poder. À noite passei algum tempo com um querido amigo crente e senti-me sério, à beira da eternidade. Nossa entrevista foi realmente um pequeno emblema do próprio céu. Percebo que minha alma está mais refinada, mais desligada de minha anterior dependência às minhas atitudes e sentimentos espirituais. 18 de fevereiro. Tive algum regozijo a maior parte do dia, achando acesso fácil ao trono da graça. Bendito seja o Senhor por quaisquer intervalos de deleite e serenidade celestiais enquanto estou engajado no campo de batalha. Que pudesse eu sempre ser sério, solene e vigilante enquanto continuo neste mundo. Tive alguma oportunidade de ficar a sós com Deus e senti liberdade para estudar. Oh, anelo viver para Deus. Nota de Jonathan Edwards. Abre aspas. Ao que parece, durante as 2 semanas subsequentes, Brainerd desfrutou a maior parte do tempo de muito consolo e paz espirituais. Em seu diário quanto a esse período de tempo, foram registradas coisas como as seguintes: pesar diante do pecado habitando nele, desprendimento do mundo, anelo por Deus e de viver para a sua glória, desejos que enterneciam o coração por seu lar eterno, dependência fixa de Deus como seu auxílio, experiência de muita ajuda divina no exercício privado e público de sua religião, força interior e coragem no serviço prestado a Deus, frequente refrigério de alma, o consolo e a doçura divina na meditação, na oração, na pregação e em simples conversas com outros crentes. E com base em seu diário, parece que esse espaço de tempo foi cheio de grande diligência e ardente desejo de servir a Deus, no estudo, na oração, na meditação, na pregação, na instrução particular e no aconselhamento. Fecha aspas. 7 de março. Nesta manhã, quando me levantei, notei que meu coração buscava a Deus, querendo ardentemente conformar-me com Ele. Em oração secreta, senti-me deliciosamente vivificado
inclinado a louvar a Deus por causa de tudo quanto Ele tem feito por mim, sem excetuar minhas provações internas e minhas dificuldades recentes. Meu coração atribuiu glória ao Deus bendito e estava disposto a acolher uma vez mais toda a aflição no íntimo, se a Deus parecesse bem exercitar-me por esse intermédio. O tempo parecia-me curto e a eternidade bem próxima. Pensei que com paciência e bom ânimo poderia suportar qualquer coisa em favor da causa de Deus, pois percebi que bastaria um momento para levar-me a um mundo de paz e bem-aventurança. Minha alma, mediante a força do Senhor, elevou-se muito acima deste mundo inferior, com todos os seus vãos entretenimentos e com todos os seus temíveis desapontamentos. 13 de março, Dia do Senhor. Ao meio-dia, pensei que me seria impossível pregar em razão de minha debilidade física e de uma sensação de morte no íntimo. Na primeira oração, sentia-me tão fraco que quase não conseguia permanecer de pé. Mas quando comecei a pregar, Deus veio fortalecer-me, pelo que fiquei pregando por quase 1h30 com notável liberdade, clareza e um suave poder, baseado no trecho de Gênesis 5:24. Andou Enoque com Deus. Fui docemente ajudado ao insistir que o crente precisa andar bem próximo de Deus, deixando esse pensamento como conselho final para o povo de Deus que me ouvia, insistindo que deveriam andar com Deus. Que o Deus de toda graça confira êxito aos meus pobres labores neste lugar. 14 de março. Pela manhã estive muito ocupado em preparativos para minha viagem e estive quase continuamente ocupado em orações fervorosas. Cerca de 10 horas despedi-me do querido povo de East Hampton. Meu coração lamentou-se e entristeceu-se, embora ao mesmo tempo tenha se regozijado. Cavalguei quase 80 quilômetros até certo ponto de Brookhaven, onde me alojei, entrando em uma tonificante conversa com um amigo crente. Nota: abre aspas. 2 dias mais tarde, Brainerd chegou a Nova York, mas queixando-se de muita improdutividade e senso de apatia pelo caminho. Ficou um dia em Nova York e então, na sexta-feira, partiu para a residência do Sr. Dickinson, em Elizabethtown. Fecha aspas. Dia do Senhor, 20 de março. Preguei um pouco antes do meio-dia e Deus outorgou-me alguma ajuda, permitindo-me falar com real ternura, amor e imparcialidade. Preguei novamente à noitinha e Deus teve por bem ajudar a um pobre verme. Bendito seja Deus, pois fui capacitado a falar com vida, poder e desejo que o povo de Deus fosse edificado, e também com algum poder dirigi-me aos perdidos. À noite mantive-me vigilante a fim de que de modo algum meu coração se afastasse de Deus. Quando chegarei àquele mundo bendito onde cada faculdade de minha alma estará incessante e eternamente empregada em atividades e aprazimentos celestes no mais elevado grau. Nota: abre aspas. Na segunda-feira, Brainerd foi até Woodbridge, New Jersey, onde encontrou-se com os representantes, os quais, ao invés de enviá-lo aos índios de Forks of Delaware, como combinado, orientaram-no para que fosse ao encontro de alguns índios em Calnaumic, um lugar do estado de Nova York, na floresta entre Stockbridge e Albany. Essa alteração nos planos foi motivada por 2 coisas. Primeiro, os representantes tinham recebido informações sobre alguma contenção entre os civilizados e os índios de Delaware acerca de seus territórios que eles supunham poderia servir de obstáculo ao sucesso de uma missão entre os índios naquela ocasião. Segundo, havia algum rumor recebido da parte do pastor Sargent, missionário entre os índios em Stockbridge,
a respeito dos índios de Kaunalmik e uma esperançosa perspectiva de sucesso que um missionário evangélico poderia obter entre eles. No dia seguinte, Brainerd partiu para Kaunalmik, chegando na casa do pastor Sargent em Stockbridge a 31 de março. Fecha aspas.